Dizem que algumas casas respiram, outras apenas guardam memórias. Mas há aquelas que sussurram, revelando segredos que ninguém deveria ouvir. Você teria coragem de entrar em um lar onde cada parede parece murmurar o seu nome? Bem-vindo, você está no Vale Sombrio. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Dizem que algumas casas apenas guardam lembranças, mas existem aquelas que devoram. Foi numa noite fria, quando a névoa cobria a estrada e o farol do carro mal iluminava o caminho, que a família Menezes atravessou os portões enferrujados da propriedade herdada de um tio distante. A mansão erguia-se solitária no meio de um campo seco, com suas janelas empoeiradas, refletindo a luz em ângulos tortos, como olhos atentos que observavam cada passo. O pai, animado, via a herança como um recomeço inesperado, uma chance de restaurar algo perdido e transformar em lar. A mãe, no entanto, sentiu desde o primeiro instante que havia algo errado. O ar parecia mais pesado ali, quase sólido, como se fosse preciso atravessar uma barreira invisível para respirar. Clara, a filha mais velha, permaneceu em silêncio, observando com desconfiança. Já Mateus, o caçula, parecia apenas curioso, como se a imaginação infantil transformasse a decadência em mistério. Quando entraram, foram recebidos por um frio cortante e pelo cheiro de umidade que impregnava cada canto. O silêncio era tão profundo que os próprios passos ecoavam como intrusos. A madeira rangia, como se a casa se contorcesse sob o peso deles. Nas paredes, antigos retratos empoeirados observavam, seus olhos pintados, parecendo ganhar vida na penumbra. E foi nessa primeira noite, enquanto tentavam descansar em quartos mal preparados, que Clara ouviu um murmúrio tão baixo que quase se confundia com o vento. Ela se levantou, acendeu uma lanterna e percebeu que o som vinha da parede junto à cabeceira. Um sussurro suave que repetia seu nome. Assustada, ela acordou a mãe, mas nada foi encontrado além do reboco gelado. No dia seguinte, ao explorarem o porão, encontraram símbolos estranhos gravados no concreto, lembrando olhos e bocas, dispostos em espiral, todos voltados para o centro. Mateus, observando fixamente aquelas marcas, disse em tom inocente que as paredes estavam contando uma história. O pai riu nervoso, mas o silêncio que se seguiu fez com que até ele evitasse olhar novamente para os símbolos. Naquela noite, os murmúrios tornaram-se mais claros, formando frases inteiras. Ainda estamos aqui, repetiam. A mãe, tomada pelo pânico, começou a rezar em voz alta. Mas a cada palavra, as paredes devolviam sua oração, repetindo com entonação zombeteira, como vozes de crianças, brincando com a fé dela. O pai, decidido a enfrentar o mistério, encostou o ouvido na parede da sala. Escutou passos abafados, como se alguém caminhasse lentamente dentro dela. Recuou, mas foi nesse instante que as paredes vibraram levemente, como se respirassem. Rachaduras surgiram, e por entre elas dedos compridos e retorcidos se estenderam para o ar, tentando agarrar o vazio. O terror se espalhou. Tentaram fugir, mas ao alcançarem a porta principal, encontraram apenas tijolos. A moldura permanecia, mas a saída não existia mais. Janelas, todas também cobertas por tijolo e madeira sólida, como se jamais tivessem sido abertas. Clara chorava, abraçada à mãe. Mateus, em calma perturbadora, repetia o que os sussurros diziam. Eles querem companhia, murmurava, como se fosse apenas um mensageiro. O pai, desesperado, empunhou um martelo enferrujado encontrado no porão e golpeou a parede. O grito que ecoou não foi de pedra, mas de carne. Um coro de vozes, centenas, talvez milhares, bradando em dor. Quando o reboco cedeu, não havia tijolo, mas uma superfície pulsante, como se a casa fosse feita de um organismo vivo. O martelo caiu de suas mãos. As paredes começaram a se mover, estreitando corredores,
diminuindo cômodos, empurrando-os cada vez mais para o centro. Os murmúrios já não imploravam, ordenavam. Ninguém sai. A mãe tentava proteger os filhos, rezando em desespero. Clara gritava, mas os gritos eram devolvidos pelas paredes em uníssono, como um eco cruel que zombava de seu desespero. Mateus, tomado por um transe estranho, estendeu a mão para a parede e sorriu, como se finalmente compreendesse a língua que os sussurros falavam. Então ele disse, sem medo: eles não querem nos machucar, só querem que fiquemos. O pai o puxou de volta, mas já era tarde. As paredes se fecharam em volta da família como costelas, apertando um coração. O ar ficou rarefeito. A luz das velas se apagou, e o som dos ossos se quebrando misturou-se ao coro macabro dos sussurros. Aos poucos, os gritos cessaram, restando apenas o arranhar suave, vindo de dentro das paredes, até que, finalmente, o silêncio absoluto reinou. Dias depois, vizinhos distantes comentaram sobre luzes estranhas vistas na mansão. Mas quando alguém se aproximava, tudo parecia intacto, como se nada tivesse acontecido. Os portões permaneciam abertos, convidativos, e na sala principal, os retratos antigos haviam se transformado. Entre os rostos empoeirados agora estavam Clara, Mateus e os pais, com olhos fixos que acompanhavam cada visitante. A casa, imóvel e paciente, aguardava seu próximo herdeiro, e suas paredes, silenciosas por enquanto, respiravam, preparando novos sussurros para quem ousasse atravessar a porta. Se as paredes da sua casa começassem a falar, você teria coragem de ouvir o que elas têm a dizer. Obrigado por assistir, e lembre-se, nunca ignore os sussurros que vêm do silêncio. Nos vemos na próxima história, aqui no Vale Sombrio.